Tiago, capítulo 4. Confesso aos irmãos que eu iria pregar outro tema, e no meio da semana, diante de alguns eventos, de infortúnio próximos, e enfim, o Senhor moveu o meu coração a essa carta, a esse tema, na verdade, que acabou voltando para Tiago, um livro que eu já havia pregado. Diz assim a palavra de Deus: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a graça de Deus sobre esse texto. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por tua santa palavra, que é lida mais uma vez aqui nessa manhã. Clamamos a tua misericórdia para que o Senhor fale aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado comigo nesse texto. Que o Senhor me use, Pai, com sabedoria, com ousadia, e que corações sejam quebrantados pelo teu Santo Espírito nessa manhã, Pai. Não a mim, Senhor, mas a tu, somente a ti, toda a glória nessa manhã. Fala conosco, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu dividi esse texto em 4 pontos, basicamente, e o primeiro deles que eu quero meditar com os irmãos é sobre a presunção humana, que é uma vida planejada sem Deus. Tiago, ele inicia aqui a sua exortação dirigindo àqueles que fazem planos de forma autossuficiente, sem considerar a soberania divina. Planejar, meus irmãos, não é errado, mas ignorar Deus nos nossos planos é insensatez e pecado. Vocês que dizem, esse texto começa assim, quem decide aqui? O sujeito decide. Nós muitas vezes decidimos. Tiago simula uma fala de alguém que tem sobre si o direito de decidir. Quando lemos o versículo novamente, podemos pensar, mas que mal existe em planejar? Talvez você tenha pensado isso quando eu li o texto. Que mal existe em decidir sobre os meus negócios, sobre o meu tempo? A questão principal, irmãos, é que Tiago está falando com cristãos confessos, mas que na prática do dia a dia não colocam seus planejamentos e decisões na presença de Deus. Talvez você se identifique com isso, como eu me identifico algumas vezes. Aqui, Tiago está falando de um ateísmo prático. Na teoria, eu sou cristão, mas na prática vivo como se ele não existisse. A pergunta que podemos fazer sobre essa fala de alguém é: onde está Deus em todo esse projeto? Nesse texto que acabamos de ler. Em nenhum lugar. Todas as decisões têm como base o ser humano. O versículo reflete a fala de alguém que despreza a participação de Deus na sua vida. Reflete a confiança no projeto humano. E, novamente, não é errado nós fazermos projetos. Incentiva o ser humano a pensar de maneira autossuficiente e autônoma. Uma vez que a palavra de Deus transpõe os séculos e chega também a nós hoje, podemos pensar se também não temos essa mesma atitude diante de várias situações na nossa vida ou no nosso dia a dia. Ou seja, será que não temos momentos de independência de Deus? Nós estamos vivendo numa sociedade em que Deus foi colocado à margem. Um mundo no qual Deus não faz parte. Um Deus que é lembrado só no domingo, para uma boa parte. Um Deus que não tem nada a ver com a minha vida. Um Deus que não tem nada a ver com a minha sexualidade. Um Deus que não tem nada a ver com os meus estudos. Um Deus que não tem nada a ver com os meus negócios, com a minha carreira, ou até mesmo com o meu tempo. Deus não tem nada a ver com a maneira como eu administro a minha vida, dizem alguns. Eu sou autossuficiente. Sou eu que mando. Aliás, alguns podem dizer, se o Senhor não atrapalhar, me ajuda muito.
Onde está isso no texto que acabamos de ler, meus irmãos? Hoje ou amanhã? Começa o texto. Quem decide o início de tudo? Eu decido? Iremos a tal cidade. Quem decide o lugar? Somos nós? Ali ficaremos 1 ano. Quem decide o prazo? Fazendo negócios. Quem decide a atividade que vai ser feita? Ganhando muito dinheiro. Quem decide o propósito das nossas vidas? Eu posso falar com propriedade isso aqui, né? Não quero ser um testemunheiro, mas eu, alguns anos atrás, disse um breve adeus e fui me aventurar em Belém do Pará. Né? E com tristeza eu falo isso hoje aqui. Porque eu decidi, por conselhos alheios, que não cabe aqui, né? Conhecer essa cidade, fazer bons negócios, ganhar muito dinheiro, levar minhas filhas para a Disney, como disse a pessoa que me convidou. Temos que ter esse cuidado. Essa é uma tentativa vista em outros textos das Escrituras. Gênesis, por exemplo, lá no capítulo 3, do verso 1 ao 6, nós vamos encontrar a conversa da serpente com a mulher. Não vou ler o texto todo, só o finalzinho. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A ideia de Eva era: como seria bom se eu tivesse todas as respostas? Mas naquele momento ela deixou de obedecer a Deus. E nós sabemos a consequência disso tudo. Outro episódio, na Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11. Disseram aqueles homens: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus confundiu as línguas na sequência. Nós vemos isso no texto, mostrando a falibilidade dos projetos sem Ele, sem Deus, e tirando toda a vanglória daqueles homens. Todo orgulho, todo desígnio do coração, sem ser um projeto de Deus. Como exemplo para nós, meus irmãos, quantas vezes ouvimos empresários, estudantes, profissionais que planejam suas carreiras em detalhes, mas não dedicam um momento sequer para buscar a orientação de Deus. Eles calculam lucros e cronogramas, mas negligenciam a oração e a palavra. Uma citação de Jonathan Edwards, em seu sermão, O Deus que controla o tempo e a eternidade, diz assim: é uma loucura o homem pensar que pode sustentar sua vida ou realizar seus planos sem depender de Deus, pois Ele, Deus, é quem tem o controle absoluto sobre todas as coisas. É uma loucura para o homem pensar que pode sustentar sua vida ou realizar seus planos sem depender de Deus. O teólogo Francis Schaeffer diz: a única coisa que o homem sabe fazer a si mesmo é se auto-prejudicar. Quer confiar em si mesmo, diz ele, então se prejudique. O meu exemplo cabe aqui. Confiar na força do meu braço, no meu potencial. Me prejudiquei. Uma aplicação prática nesses versos, meus queridos. Ao fazermos nossos planos, devemos sempre perguntar: essa é a vontade de Deus para mim? Planejemos em oração, buscando glorificar a Deus em tudo o que fizermos, conforme 1 Coríntios. Há um chavão popular, meus irmãos, e até tema de música, que muitas vezes nós usamos como esse chavão: meu Deus, o que eu faço agora? Não é mesmo? E é somente um chavão. Nós, de fato, falo por mim, muitas vezes não consultamos ao Senhor como deveríamos. Ah, mas são coisas insignificantes. Será? Paremos para pensar nas consequências. Uma das características mais marcantes do mundo contemporâneo é o consumismo. O consumo tem sido apontado como organizador da nossa vida cotidiana. Tudo gira em torno dele, do consumismo. É como se o mundo de hoje gritasse em alto e bom som: diga-me o que consomes, que eu te direi quem és. O ser está intimamente ligado ao ter. Eu sou o que eu tenho. Assim as pessoas são julgadas por aquilo que possuem e não pelo que são.
Isso nem sempre foi assim, meus irmãos. Eu lembro dos meus pais, falando dos meus avós, que antigamente não era por aquilo que você possuía que as pessoas eram reconhecidas. Eram por seu caráter, pela palavra no fio do bigode, por honrar a família e os bons costumes. O ser está intimamente ligado ao ter. Isso gera no ser humano o desejo por possuir mais e melhores bens, fazendo com que ele viva nessa busca insaciável por aquilo que não é pão. Nunca estamos satisfeitos, meus irmãos. Nós sempre queremos mais. E eu não estou dizendo aqui que você não pode conquistar muitas coisas que são boas, para o nosso descanso, para o nosso lazer, para o nosso conforto. Com o domínio da tecnologia, as grandes produções publicitárias e a agilização dos processos de fabricação, e eu posso falar isso com propriedade porque leciono esse tema, de produção de bens, novos produtos são lançados quase que diariamente. Nessa ótica, o mercado consumidor tem como base a insatisfação humana como combustível para a continuação desse ciclo consumista, gerando a movimentação contínua desse mercado. Sendo assim, meus irmãos, aquilo que se consome nada tem a ver com a utilidade ou a necessidade, mas com a manipulação dos significados, que geralmente tendem a se referir à felicidade. Se eu tenho isso, eu sou feliz. Se eu não tenho, não posso ser uma pessoa feliz. Em resumo, possuir determinado produto é ter felicidade. Tentando definir uma palavra para o sentimento que hoje toma conta do coração do homem, insatisfação caberia perfeitamente. Nós somos muito insatisfeitos. Ao permitirmos que as coisas dominem o nosso coração, corremos o risco de que a nossa oração seja moldada por elas. Vou repetir. Ao permitirmos que as coisas dominem o nosso coração, corremos o risco de que a nossa oração seja moldada por elas. Então, a única coisa que sabemos dizer em oração é: dá-nos. Senhor, me dê isso. Senhor, preciso disso. Se for de tua vontade. Na contramão desse sentimento, o apóstolo Paulo declarou para Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,7, não há necessidade de você abrir, vou ler aqui. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Alguns, não estou dizendo que quem deseja ser rico, se sujeita a isso também. Entenda, não estamos dizendo que ter dinheiro é errado, mas colocar o dinheiro como um Deus na nossa vida é errado. Muitos pensam que o dinheiro é o objeto. O dinheiro é muito mais do que o objeto. Ele é quase uma personalidade que possui muita persuasão na vida de muitas pessoas. Lembrem-se, estamos falando sobre a brevidade da vida. O dinheiro move, o dinheiro seduz. Você vai precisar dizer ao dinheiro quem é que manda na sua vida. Temos alguns exemplos na política da nossa nação. O dinheiro manda, o dinheiro corrompe as pessoas. Meus queridos irmãos, o dinheiro não pode estar no lugar de Deus na nossa vida. Isso é planejar as coisas sem Deus. Os ídolos comem vivos seus adoradores. Os ídolos, falando do dinheiro e o apego excessivo a ele, comem vivo os seus adoradores. Segundo ponto, sobre a brevidade da vida ainda. Somos como uma neblina. O pastor falou um pouquinho sobre isso na liturgia. Tiago nos lembra da natureza passageira da vida. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Você parou para pensar nesses versos? Sois apenas como uma neblina que aparece por instantes e logo se dissipa.
Talvez você já tenha tido uma experiência, como eu já tive, de dirigir à noite sob neblina. É horrível. Mas você tem a certeza que em um determinado momento ela vai passar. Assim é comparada a nossa vida, como uma neblina. Ela vai passar. Essa metáfora é poderosa. Assim como a neblina surge e logo desaparece, assim é a nossa existência terrena. Tiago está revelando pessoas que vivem na falta de consciência do que é a vida. Pessoas que não sabem o que é a vida. Pessoas que vivem alienadas em busca de seus próprios interesses, mas esquecem que a vida passa muito rápida. Irmãos, e como ela passa rápido? O pastor deu o exemplo aqui do casamento, do sobrinho. E quem é pai sabe, né, o quanto isso significa. Hoje estão no seu colo, passou, parece que meses, já estão caminhando, e nem quero falar muito, mais alguns meses parece que já estão casando, e assim a vida segue, ela passa muito rápido. A falta dessa consciência, meus irmãos, da brevidade da vida, faz com que a pessoa individualize suas próprias buscas, perdendo a realidade do que está à sua volta, e até da sua vocação, ou seja, da sua missão na terra. Isso é fato, meus irmãos. Nós perdemos a consciência muitas vezes em busca de coisas que nem são necessárias para as nossas vidas. Coisas que estão à nossa volta, que perdem o foco do nosso propósito, ou que tiram o foco do nosso propósito. Tem gente que está vivendo a vida e não sabe o que é. Se pergunte, em que se resume a minha vida? Tem de fato sentido? Ou é só trabalho, ganhar dinheiro, pagar conta? De fato, né? Nós sempre teremos boletos para pagar. Nós temos duas certezas na vida, como dizia um antigo patrão meu. Uma, que um dia nós vamos morrer. E a outra é que nós pagaremos impostos até lá. Até lá. Em que se resume a sua vida, a minha vida? Ela tem sentido? Um certo escritor disse: a vida é como um menino que tem diante de si uma bacia cheia de jabuticabas. Então, no início daquela bacia cheia de jabuticabas, ele, chupa cada uma de forma displicente, como se nunca fossem acabar. E talvez, chupasse um pouquinho e jogasse fora. Mas quando percebe que estão restando só algumas jabuticabas naquela bacia, ele rói até o caroço. Outro escritor disse: a vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois pode não dar tempo de passá-la a limpo. Frases interessantes para meditarmos. Como exemplo, meus irmãos, considere um amigo ou parente que partiu repentinamente. Eu sei que nós temos irmãos aqui que sofreram algumas perdas. Não importa se jovem ou idoso, a morte é certa e não sabemos quando ela chegará a nós. Eu poderia citar aqui a morte do meu pai aos 52 anos. Eu enterrei meu pai, enterrei minha mãe, enterrei minha madrasta, todos novos. Eu poderia citar aqui a morte do Endren, um coleguinha da minha filha de 13 anos, com câncer nos ossos, que ocorreu essa semana, inclusive, e foi muito triste, muito próximos de nós. Eu poderia citar a morte do tio da minha esposa, que foi enterrado ontem. Um homem bem de saúde, ativo, trabalhando, começou a passar mal, tossir, em 3 dias estava internado, entubado e veio a óbito. É muito rápido, meus irmãos. Podemos citar também exemplos, para não ficar só nos meus pessoais e nos seus, dos irmãos. Lutero, que teve um filho que morreu, e nesse tempo escreveu 180 obras, ou seja, naquele mesmo ano. Lidou com a morte, glorificando a Deus, se ocupando do seu trabalho para o Senhor. Outro reverendo, que eu não lembro o nome, mas jovem também, perdeu seu filho, e quando sai do velório, vai pregar a sua dor. Ele vai pregar e viver a sua dor servindo ao Senhor. Ele busca auxílio no Senhor. Forte isso. Davi, com o filho de Betseba, no seu pecado, se angustiou, jejuou por causa da criança que ficou doente. Mas quando a criança morre, ele toma um banho, se arruma e vai louvar a Deus. A brevidade da vida. O próprio Jonathan Edwards, sua filha era casada com um missionário que morre jovem. Naquele tempo as doenças
não tinham tanto tratamento, tanto recurso como nós temos hoje. E o pai também, Jonathan Edwards, morre. E a mãe dessa moça, esposa de Jonathan Edwards, escreve uma carta para sua filha, consolando ela e pedindo que ela não se entristeça, mas que glorifique ao Senhor. É assim que nós devemos lidar com as nossas vidas e com a morte, meus irmãos. Ah, mas falar é muito fácil. Sim, pode ser. Mas que meditemos nessas coisas nessa manhã, meus irmãos. Há também exemplos de superação quando pessoas perdem um membro do seu corpo e se superam e viram até atletas paralímpicos. E muitas vezes nós ficamos reclamando da vida, murmurando. Crianças, ouçam isso, não reclamem. Todos aqui que eu conheço têm plena saúde, algumas debilidades, né, de respiração, coisas desse tipo. Mas muitos vivem com mais energia, com mais vigor, com mais vontade do que muitos de nós. Uma citação de João Calvino comentando sobre esse texto, ele afirma: a vida do homem é tão breve e incerta que seria insensatez confiar no amanhã, sem depender das exceções divinas. Insensatez a vida do homem. Uma aplicação para nós, meus irmãos: como estamos gastando o tempo que Deus nos deu? Estamos investindo naquilo que tem valor eterno ou em coisas passageiras? Salmos 90:12 nos ensina, o pastor leu aqui, glória a Deus por isso. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Não sabemos contar os nossos dias? Temos dificuldade em administrar o nosso tempo? Oremos ao Senhor e peçamos isso. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Terceiro ponto, a soberania de Deus, se o Senhor quiser. Tiago nos orienta aqui, meus irmãos. Só um minuto. A consideração, a soberania de Deus sobre tudo. E nós cantamos isso muitas vezes. Se o Senhor quiser, não é apenas um chavão positivista que acrescentamos aos nossos planos, nos estudos, no trabalho, mas um coração humilde que submete toda a vida à vontade de Deus. Notemos que o erro aqui não é apenas planejar o futuro como se fosse certo, é principalmente falar desses planos como se o sucesso deles fosse seguro, fosse garantido. Em vez de dizer essas coisas, os crentes, nós, deveríamos dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, como está aí no texto, no verso 15. Se o Senhor quiser, não só viveremos, mas também faremos isto ou aquilo. Não se trata apenas de declarar fortemente essas coisas, mas de realmente crer nelas e planejar à luz delas, se o Senhor quiser. Também não é para se expressar essas palavras como se fosse uma fórmula mágica. Essa frase era muito comum entre os pagãos antigos. Hoje ela ocorre também entre outras religiões, e talvez até nós já tenhamos usado esse termo. Em latim, se o Senhor quiser, significa Deo volente. Parece gaúcho. Deo volente. Pela vontade de Deus. Augusto Nicodemos, ele conta que o seu sogro, quando escrevia suas cartas ou bilhetes, após cada vez que ele falava dos seus planos, dos seus projetos, no final ele escrevia DV, que significa Deo volente. Pela vontade de Deus farei isso. Era uma declaração de uma atitude de vida. Deo volente. Pela vontade de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, nós sabemos, ela é boa, perfeita e agradável, como nós encontramos em Romanos. Davi, em 2 Samuel, capítulo 15, então diz o rei Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se achar graça aos olhos do Senhor.
Paulo também usava muito essa expressão, se o Senhor permitir, pela vontade de Deus, se Deus quiser. Provérbios 19, propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Nossa arrogante pretensão, meus irmãos, quanto ao futuro, deveria ser substituída por uma declaração plena da dependência de Deus, Deuvolente, pela vontade de Deus, expressando a profunda convicção que a vida é passageira, de que não se sabe o futuro e de que, sem a graça de Deus, nada podemos fazer. Como exemplo, posso citar uma jovem missionária que planejava ir à África para servir. E o pastor comenta isso aqui vez ou outra, né? Você não precisa ser um missionário na África, ou sair do país, ou sair do seu estado. Seja um missionário na cidade que você está, na comunidade que você está inserido. Então essa jovem missionária planejava ir para a África para servir, mas Deus a chamou para cuidar da sua mãe enferma. Seus planos mudaram, mas ela entendeu que a soberania de Deus estava conduzindo sua vida para glorificar a Ele, mesmo de forma diferente daquela que ela havia planejado. Numa citação, Charles Spurgeon disse: não existe uma partícula no universo que esteja fora do controle de Deus. Submeter nossos planos à sua vontade é o único caminho para viver em paz. Por que tantas vezes vivemos agitados, preocupados, ansiosos? Porque não submetemos todos os nossos planos à vontade de Deus. É o único caminho para viver em paz. Falando ainda sobre os óbitos dessa semana, próxima à nossa família, eu questionava com a minha esposa, eu não fui no velório desse menino, eu estava trabalhando, mas a minha esposa foi, e eu perguntei para ela, você vai levar a pequena, a mais nova, a Ágata? E aí ela, com muita sabedoria, eu vou levar, eu não tenho onde deixar, mas eu vou deixar ela afastada do caixão, talvez seja chocante para ela, né? E de fato pode ser chocante para algumas crianças e para nós também adultos. Não creio que tem alguém que goste de velórios. Mas nós conversamos também que seria interessante ela meditar sobre a brevidade da vida. Então, chegando no velório, minha esposa perguntou, você quer ficar aqui ou você quer chegar lá perto do caixão do Ender? Mãe, eu quero ir. Por que isso, meus irmãos? Nós somos pó e pecado. Nós precisamos entender e saber que a nossa vida aqui é breve. Nós somos peregrinos nessa terra. E é importante nós, como pais, explicar isso para os nossos filhos. Nós somos sim eternos no Senhor. Mas aqui vai chegar um dia, se o Senhor não vier buscar a sua noiva, a sua igreja, nós vamos nos deparar com a morte. Como alguns já se depararam, né, de alguns queridos. Ao orarmos sobre nossos planos, devemos dizer como Jesus, seja feita a tua vontade. Isso está lá em Mateus capítulo 6. Isso demonstra confiança e entrega. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ponto 4. A vaidade da arrogância e o chamado à obediência. Versículos 16 e 17. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Esse termo jactância, no nosso português aqui, meus irmãos, seria uma pessoa prepotente, altiva, prepotência, altivez, ou o hábito de se gabar, de se vangloriar. Em vez de dizerem, se Deus quiser, realizaremos esses planos, aqueles cristãos, ao qual a carta está sendo endereçada, estavam se vangloriando de tais planos, como se o sucesso deles dependesse inteiramente de sua esperteza e habilidade para os negócios. Ou seja, o pecado deles era maior do que simplesmente omitir a vontade de Deus quanto ao futuro. E é pecado, meus irmãos. Não somente roubamos a Deus o direito de governar, como também nos gloriamos disso, disse João Calvino. Não somente roubamos a Deus o direito de governar nossas vidas,
como também nos gloriamos disso. Tiago denuncia aqui a arrogância de quem confia em suas próprias forças. Ele conclui dizendo que saber o que é certo e não o praticar é pecado. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Meus irmãos, a vida é uma dádiva de Deus. Deus deseja que a usemos com um propósito, com sabedoria. E se você tem dificuldade, tem falta de sabedoria, a Bíblia diz que nós devemos pedir ao Senhor, peça do alto. Senhor, me dá sabedoria para tomar essa decisão. Eu preciso decidir sobre isso ou aquilo. Eu preciso escolher sobre isso ou aquilo. Eu preciso decidir sobre os meus filhos. Eu preciso decidir algo sobre negócios, sobre os estudos. Em qualquer área da nossa vida, nós podemos e devemos fazer isso. Pedir o auxílio do Senhor, pedir a sabedoria do Senhor. Viver alienados deste propósito é viver em pecado. Tenhamos uma vida vinculada ao querer de Deus. Como exemplo, poderia citar aqui um empresário que sabe que deve tratar seus funcionários com justiça e não o faz. Está ignorando o bem que Deus o chama a praticar. Isso serve para nós também, não somente para quem tem empregados. Se nós sabemos o bem que temos que praticar, nós devemos o praticar, não ignorar o que Deus nos pede ou o que Deus nos manda. Martinho Lutero dizia: conhecimento sem ação é como uma árvore sem frutos. É algo inútil e contrário à vontade de Deus. Conhecimento sem ação é como uma árvore sem frutos. Meus irmãos, nessa manhã, ao terminar essa pregação, nós somos indesculpáveis diante do conhecimento que temos acerca das Escrituras que nos foram lidas e pregadas aqui. Somos indesculpáveis diante de tudo aquilo que já ouvimos neste lugar, relacionado à palavra de Deus, ao seu querer, aos seus mandamentos. Nós começamos o culto falando, dos mandamentos, e nós meditamos com afinco sobre isso que estamos declarando. Nós proclamamos juntos o credo, e nós temos convicção do que estamos proclamando. Uma aplicação: devemos viver com obediência prática, confirmando que nossas vidas pertencem a Deus. Ao vivermos como mordomos fiéis, glorificamos o Senhor em todas as áreas. O que é um mordomo, meus irmãos? Um mordomo é aquele que administra as coisas do seu Senhor. Como temos administrado? Como temos administrado o nosso tempo? Crianças que me ouvem, preste atenção. Como você tem administrado o seu tempo? Nas redes sociais, no celular, nos joguinhos, ou na ajuda do seu pai, da sua mãe em casa? Como você tem administrado, ou como nós temos administrado o nosso dinheiro? Homens, chefes de família, como você tem administrado a sua família? Tem buscado sabedoria do Senhor para isso? Como mordomos, como temos cuidado da igreja, uns dos outros? Temos nos preocupado de fato com os mais carentes, com os mais necessitados? Temos orado por aqueles que estão lá naquele grupo de oração, que carecem de nossas orações e súplicas? Como temos administrado os nossos estudos, para você que estuda? Como temos administrado o nosso trabalho? Conseguimos separar esse tempo? Trabalho, família, lazer, igreja? Concluindo, meus irmãos, a brevidade da vida nos chama à humildade, dependência e obediência. Precisamos ser mais piedosos. Que consideremos a soberania de Deus em todos os nossos planos, vivendo de forma a glorificá-lo. Lembremo-nos das palavras de Agostinho: o homem foi criado para Deus, e seu coração ficará inquieto até que encontre descanso nele. O homem foi criado para Deus, e seu coração ficará inquieto até que encontre descanso nele.
Creio que é por isso que muitas vezes nós estamos tão inquietos e tão preocupados com o porvir. Tudo bem que certas coisas nós devemos, nos preparar para o porvir. Mas essa inquietação só vai encontrar descanso no Senhor quando nós levarmos, de fato, toda a nossa vida aos pés do Senhor. Hoje mesmo repense seus planos e atitudes. Pergunte a si mesmo: estou vivendo como quem reconhece a soberania de Deus e a brevidade da vida? Que possamos juntos buscar viver para a glória do Senhor, confirmando que somos apenas peregrinos nessa terra. Quero passar algumas aplicações rápidas e bem práticas. Na verdade, algumas frases que eu elenquei aqui. Não complique sua vida. Ela já é complicada por si mesma. Não é verdade? Nossa vida é complicada. Nós temos a correria do dia a dia. Filhos, trabalho, trânsito, estudo, desavenças, discordâncias, intempéries que acontecem, o pneu do carro que fura, o dinheiro que não deu que chega, má administração do nosso tempo, do próprio dinheiro. Não complique além disso. Descanse no Senhor. O foco principal do seu amor deve ser Deus. Sem Ele, o resto não faz sentido. Terceiro, ame sua família imensamente. O tempo consome muito rápido quem amamos. Não vai chegar um aviso dizendo que o teu pai vai partir amanhã, que a tua mãe vai partir hoje à noite, que o seu filho tem data marcada. Aproveite cada momento. Com sabedoria, obviamente, estou falando isso. Ame imensamente. Tem até uma canção que fala isso, que muitos se emocionam, mas que é só aquele momento. Eu tive uma prática na escola que eu trabalho, que os alunos precisavam, de olhos vendados, se identificar quem tinha escutado pela última vez do pai "eu te amo" naquele mês. Quem não tinha escutado, naquele mês, "eu te amo, meu filho". Uma grande parte levantou a mão. E aí foi aumentando o tempo. Ah, mas isso é cafona, isso é brega hoje. Eu já tenho 50 anos, vou dizer "te amo, pai"? Sim. Sim, amanhã pode ser tarde. O tempo consome muito rápido quem amamos. Outra orientação ou conselho: cultive amigos. Será muito triste morrer e perceber que não há 6 deles para carregar seu caixão. Precisamos cultivar mais boas amizades, meus irmãos. Aqui é o melhor lugar para isso. É aqui que ferro afia ferro. É aqui que nós vemos nossas diferenças, mas conseguimos sobrepô-las. Outra aplicação: ame todas as pessoas ao redor. Não existe hierarquia para o amor. Algumas pessoas partiram da nossa comunidade. Não julgue, perdoe, se perdoe. Se você se condena por isso, ame. Você não precisa conviver com elas. A Bíblia não fala isso, mas diz que nós temos que perdoar e amar até os nossos inimigos. Faça isso e tenha paz com Deus. A morte traz clareza à vida. Viva como se fosse o seu último dia. De novo, não esbanjando, vivendo de qualquer forma, mas para a glória de Deus. Palavras como essa mexem nos nossos sentimentos, na nossa alma, no nosso coração. Isso é bom, irmãos. Claro que, de novo, ninguém quer passar pelo óbito, mas são os momentos onde nós somos mais quebrantados. Eu não fui aos velórios, esses 2 velórios dessa semana, mas eu fui profundamente confrontado pelo Senhor sobre a brevidade da vida. É um sopro, é uma neblina. Invista na próxima geração, só assim deixará um legado. Como que eu invisto na próxima geração? Seus filhos, seus sobrinhos, os filhos dos nossos irmãos. Aproveite o tempo que você tem. Você não sabe se vai ficar nessa comunidade até quando. Nós tivemos queridos que partiram. Invista. Só assim deixará um legado para eles. Você não precisa de muito para viver. Dinheiro é apenas um instrumento. Porque quando eu tiver dinheiro sobrando... Não vai sobrar. Não vai sobrar.
Se para você sobra, eu creio que ele já tem um propósito. Ou você quer fazer uma viagem, ou você quer reformar sua casa, ou você quer trocar de carro. Dinheiro é apenas um instrumento, irmãos, que Deus nos deu para conquistarmos coisas. Mas as mais importantes são a comida e a veste. Deus é quem faz, você é apenas um canal. Você não pode todas as coisas. E quando você acha, ou quando eu e você achamos que podemos todas as coisas, Deus frustra os nossos planos. Outra aplicação, perfeito é só Deus. Não espere perfeição das pessoas e nem de si mesmo. Não, quando aquela pessoa mudar, aí eu vou mudar meu comportamento com ela. Quando ela vir me pedir perdão, aí eu vou abraçar ela e perdoar. Perfeito só Deus, meus irmãos. Última aplicação, ser julgado é inevitável. Importe-se com o julgamento de Deus em sua vida. Isso se chama temor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que vão falar de mim? O que vão achar de mim? Não importa. O tempo passa rápido. Nossa vida é curta. É como uma neblina, um sopro. É isso que eu queria meditar com os irmãos nessa manhã. Gostaria de orar junto com os irmãos. Senhor, ensina-nos a depender de Ti em tudo, meu Deus. Ajuda-nos a viver para a Tua glória, reconhecendo a brevidade de nossas vidas. Ajuda-nos, como diz a Tua palavra, os nossos dias contar. Que os nossos planos e ações reflitam a vontade soberana, a Tua vontade soberana. Perdoa-nos, Deus, porque como mordomos no Teu reino, muitas vezes não administramos o tempo, não administramos nossas atitudes, não administramos nossos bens, não cuidamos daqueles que o Senhor colocou ao nosso redor, sejam irmãos na fé, sejam irmãos de sangue, sejam pai, mãe, sogro, sogra. Perdoa-nos, Senhor. Somos egoístas, somos ingratos muitas vezes, Senhor. Nos achamos o centro da atenção e que tudo gira ao nosso redor. Perdoa-nos, Pai. Que nessa breve mensagem e após ela, o Teu Espírito continue quebrantando o nosso coração acerca da brevidade da vida. Tudo vai passar, Senhor, a Tua palavra não. Nossos carros ficarão, nossas casas ficarão, talvez outros brigarão por conta delas, Senhor, dessas coisas. Nem mesmo a nossa roupa, a nossa aliança, nosso calçado, tudo isso vai ficar aqui. Conforta o nosso coração, Pai, sim, para que busquemos uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida confortável, mas que tudo isso seja para a glória do Teu santo nome, Senhor. Não nos deixe ensoberbecer, Pai, diante de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Tudo aquilo que o Senhor nos concede, sim, através da força que o Senhor nos dá para o nosso trabalho. Se foi um carro melhor, que ele possa ser usado para trazer os irmãos para a igreja, para a comunhão. Se for uma casa maior, se for um espaço qualquer, que seja para glorificar o Teu nome e estar em comunhão com os nossos irmãos. Seja o que for, Senhor. Seja comida, seja bebida, seja vestes, sejam as vestes. Que possamos glorificar o Teu nome com o pouco ou com o muito que temos. E quando for muito, Senhor, que saibamos compartilhar com quem precisa mais. Nós muitas vezes achamos que não é possível ajudar. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Quebranta o nosso coração, Senhor, porque na hora do aperto, na hora da dificuldade, nós damos um jeito, nós corremos atrás. E por que não abrimos a nossa mão quando alguém está necessitado próximo de nós? Hoje é essa pessoa, amanhã pode ser nós. Espírito Santo, quebranta o nosso coração. Que dia após dia, ao longo dessa semana, ao longo desse final de ano, onde muitos celebrarão, comerão, beberão, fartamente, nós possamos meditar na brevidade dessa vida. Tudo vai passar, Senhor, como neblina,
como um sopro. Afinal, foi com um sopro nas narinas de Adão que o Senhor concedeu vida à humanidade. E é tirando esse sopro, Senhor, que nós deixaremos de estar aqui para estar contigo. Que estejamos preparados, Senhor, para esse dia onde nos encontraremos contigo, Pai. Tendo a certeza de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para viver uma vida boa, agradável e que agrade ao Senhor. Tudo isso te pedimos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém.